Bom dia a todos. Queria começar com a pergunta genérica: o que é que está acontecendo? As pessoas estão assustadas, né, Sérgio? Juros nessa magnitude, juros futuros subindo, o dólar que a gente não sabe mais aonde vai bater. O que desandou, Sérgio? Olha, o que desandou é o que tem desandado ao longo dos últimos 2 anos, que é a política fiscal, né? O governo, infelizmente, ao longo desse período, tem entregado resultados muito aquém do que a gente gostaria. Começou com a PEC da transição, que foi já um aumento significativo do gasto público naquele momento. Veio um arcabouço fiscal, que foi um desenho muito falho naquele momento, no começo do ano passado. Aí veio a mudança da meta fiscal no primeiro semestre desse ano, a discussão no segundo semestre em relação à questão fiscal, se entregar o superávit o resultado primário ou não, e aí terminou com o final de novembro o pacote fiscal muito aquém do que a gente precisaria para de fato equilibrar as contas no futuro. Então, depois de 2 anos com idas e vindas na questão fiscal, o mercado entendeu que o governo não tem condições, não tem vontade política para fazer o que se precisa fazer nesse momento na questão fiscal, e a gente viu o resultado disso. Né? A taxa de câmbio foi para 6 e está caminhando para eventualmente poder ficar acima disso ao longo das próximas semanas e meses, e a consequência de câmbio mais elevado, a inflação mais pressionada, e aí juros mais altos também, como a gente está vivenciando agora. Então, é um cenário que os 2 primeiros anos do governo Lula foram muito bons em termos de crescimento econômico, de várias variáveis, desemprego, mas os últimos 2 anos, infelizmente, pintam aí com um cenário de desaceleração por conta de todo o efeito que a gente está vivenciando agora, que a gente vai precisar acompanhar. Sérgio, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Você diria que há uma crise de confiança? Quer dizer, as instituições, o mercado, os investidores nacionais e internacionais assumem um comportamento, uma atitude de absoluto descrédito, né, desânimo em relação ao Brasil e isso torna as coisas ainda mais, ou precipitam um quadro ainda mais preocupante? Bom dia, Cláudio. É exatamente isso. Quer dizer, a gente teve um grau de expectativa nos primeiros 2 anos de que o governo ia entender a dificuldade em relação à questão fiscal. Né? A gente está numa situação fiscal hoje mais complexa até do que era no período da Dilma. A gente está com uma dívida pública bem mais elevada do que era naquele momento. A Dilma, apesar de tudo, ainda tinha um resultado primário que era positivo no seu primeiro mandato, foi deteriorando no segundo, mas ainda era minimamente positivo no seu primeiro mandato. E hoje a gente tem uma situação de déficit com uma dívida bem mais elevada, cerca de 20 pontos acima do que era aquele período da Dilma. Então o mercado olha essa situação fiscal e demanda uma resposta muito mais intensa do que a gente teve naquela época e que acabou no final por conta da crise que foi gerada, levando à regra do teto em 2016. Então é como se olhando hoje, Cláudio, a gente precisasse ter uma regra fiscal dessa magnitude, ou um ajuste fiscal de fato importante para a gente conseguir tentar lá na frente estabilizar essa dívida pública e aí sim conseguir baixar a taxa de juros, trazer novamente esse investidor e aumentar a confiança na economia brasileira. Hoje, de fato, a gente tem uma crise de confiança muito grande, não só interna, mas cada vez mais também do investidor externo. O investidor externo, ao longo dos últimos 2 anos, olhava para a gente e falava: vocês estão exagerando, a economia brasileira não está tão ruim. Infelizmente, agora caiu a ficha desse investidor externo também, que o Brasil está numa situação de fato mais complicada. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A Sônia Blota aqui. E é importante todos esses esclarecimentos porque a gente tem muita dúvida a esse respeito. Vamos lá. O governo tenta promover ajuste fiscal aumentando os impostos. E o nível da carga tributária do Brasil já é enorme. O IVA, por exemplo, falam que deve ficar entre 26% e 28%. Aqui na França, a alíquota média é de 19,6%. E não dá para falar que França tem um capitalismo selvagem, né? Essa carga tributária faz mal ao crescimento econômico? Qual seria a melhor maneira do governo fazer o tão necessário ajuste fiscal? Bom dia, Sônia. A gente está aprovando uma reforma tributária agora que, como sempre no Brasil, né, a gente tem o lado positivo e também, infelizmente, vem junto os problemas, as distorções. Então, você tem uma reforma que simplifica muito a estrutura tributária, diminui a quantidade de leis e alíquotas que a gente tem dentro do sistema, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que as corporações, os lobbies em Brasília são muito fortes e conseguiram, ao longo dos últimos 2 anos, exceções muitas vezes descabidas. A quantidade grande de exceções faz com que a alíquota geral,
que a maior parte da população no final das empresas vai pagar, de quase 30%, né? De quase uma alíquota de 30% que a gente está falando, muito acima do razoável e muito acima do país mais alto no mundo, que é a Hungria, com 27%. Então a gente tem uma estrutura tributária que demanda uma carga muito elevada para justamente cobrir o gasto público que é alto no Brasil. Gasto público no Brasil hoje, quando a gente pega as três esferas, quando pega tudo, a gente está falando de 43% do PIB. É extremamente elevada. É padrão de país desenvolvido, sendo que a gente está muito longe de ser desenvolvido. Para manter essa estrutura de gastos pesada, como a gente tem, você precisa ter uma carga tributária muito elevada. E aí acaba acontecendo isso. A gente precisa ter essas alíquotas de bens e serviços muito elevadas. A gente tem discussão do imposto de renda que está entrando agora, que foi outro problema que o governo colocou, fez a isenção para quem ganha até 5 mil. Não está claro exatamente a compensação que vai ter para quem ganha acima de 50 mil, não cobre. Eventualmente, todos os números estão mostrando que não se cobre com o que vai ser cobrado acima de 50 mil reais, a perda da isenção até 5 mil. Então, a gente tem um cenário que o governo não está conseguindo fazer a arrecadação necessária para cobrir esse tamanho de gasto que a gente tem. Apesar de tudo que foi feito nos últimos anos, né, Sônia? A gente viu um governo que fez um esforço enorme para conseguir tentar aumentar a arrecadação nesse período, aumentou de certa forma, a arrecadação está crescendo mais de 10% em termos reais por ano, mas veja, desde o início lá atrás, quando a gente viu o arcabouço fiscal e o governo insistiu em seguir só nessa trilha de aumentar a arrecadação, a gente fala, não, esse caminho não fecha a conta, não funciona. A gente precisaria de 350 bilhões de reais a mais de arrecadação para conseguir chegar aos números pequenos de primário que o governo estava prometendo. A gente precisava já naquela época mexer na estrutura de gastos. O governo não mexeu, chegou atrasado e quando chegou agora não fez o que deveria. Sérgio, nós estamos vendo uma tensão, né, nas declarações do governo com empresários, investidores, empreendedores, o mercado, há uma tensão no ar. Ninguém parece disposto a dar um passo atrás e aguardar aí próximas manifestações. Esse patamar de o dólar acima dos 6 é algo que o brasileiro precisa se acostumar, não vai cair imediatamente por conta dessa tensão toda. Há alguma expectativa de algum movimento que possa acelerar a queda do dólar? Pois é, Pedro, o 6 é o novo 5. Acho muito difícil ao longo de 2025 a gente mudar esse patamar para baixo. Primeiro tem as questões domésticas em relação ao fiscal. Quando a gente fala que o mercado está muito preocupado com toda essa questão fiscal, a gente precisa olhar no número específico. Qual que é o resultado primário que a gente precisaria ter para estabilizar a dívida? Só para fazer ela parar de crescer, ficar no patamar que ela está aí em 2025, que vai ser 80% do PIB. Hoje, dependendo dos números que a gente utiliza, a gente está falando de um superávit primário que precisaria ser da ordem de 4% do PIB. Para um déficit que é 0,7%, 0,8% provavelmente ano que vem. Então, assim, precisa ter uma virada fiscal significativa para a gente só conseguir estabilizar a dívida, nem fazer ela cair, só estabilizar. Então, por isso que o mercado fica estressado com tudo que está acontecendo, e quando a gente olha para frente, dado que o pacote fiscal é esse que está aí, difícil imaginar no terceiro ano de mandato que vai haver força política para fazer algo diferente, ou vontade política para isso. Então, olhando do ponto de vista doméstico, o câmbio está a 6 e a tendência é até, infelizmente, piorar. E aí tem um cenário externo também que a gente não colocou na conta. O Trump foi eleito, vai bagunçar bastante o cenário político e econômico mundial, especialmente a economia americana. O plano econômico dele é bastante ruim e tende a fazer com isso com que a taxa de juros nos Estados Unidos também fique muito elevada. O dólar aprecia, a hora que o dólar aprecia, as moedas mundo afora acabam depreciando. Quem está mais distorcido, está com mais problemas domésticos, acaba tendo uma depreciação mais forte, que é o caso brasileiro. Então, quando a gente olha o cenário externo, olha o cenário doméstico, a pressão é para cima, não é para baixo. Então, quando a gente olha 25, vai ser muito difícil a gente trazer esse câmbio para baixo de 6, infelizmente. A gente está falando ao vivo aqui no Jornal Gente com o economista Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, ontem a Câmara começou a votar o tal do pacote de ajuste fiscal, aprovou um pedacinho,
agora deve votar até sexta-feira os outros pontos. Se passar tudo do jeito que foi enviado, sem nenhum tipo de alteração, é improvável. Alguma coisa vai ser mexida. Já foi ontem, por exemplo, com a questão dos créditos tributários, né? Mas se o bolo de medidas indicadas pelo governo federal for aprovada pelo Congresso, isso de alguma forma amaina um pouco a gravidade da situação ou não faz nem cócega? Não muda, Thaís, porque de fato a gente já teve o impacto do anúncio das medidas, né? E ficou um entendimento do que elas significam, do que elas podem trazer de fato de efeito ao longo dos próximos anos. O medo, obviamente, que o mercado tem é de que poderia haver uma desidratação adicional do pacote no Congresso, né? Isso acaba colocando um pouco mais de preço também, um pouco mais de câmbio no final. Mas, mesmo não tendo desidratação, aprovando exatamente o que o governo propôs, ainda assim está muito aquém do que se precisaria. O efeito que a gente teve do câmbio para 6 foi por conta da qualidade da proposta que foi colocada, né? Nem tinha entrado naquela época ainda a questão se o Congresso ia desidratar ou não. Então, dado que essa qualidade do pacote já é duvidosa e é o que a gente tem agora, não tende a mudar esse patamar de câmbio que a gente está vivenciando nesse momento. O que o governo precisa fazer é impedir que você tenha estragos adicionais ao longo de 2025 que poderia piorar esse resultado ainda mais. Por exemplo, o governo está estimando um PIB relativamente forte ano que vem, na casa de 2,6%. Mas dado esse aumento de juros, dado esse cenário de incerteza que a gente está vivenciando agora, quase certamente o crescimento ano que vem tende a ser um pouco menor. Significa que a receita vai crescer menos, vai ter que aumentar o déficit por conta disso. Então, quando você vai agregando essas dificuldades adicionais, o resultado ano que vem vai ser bastante complicado do ponto de vista fiscal, e aí o pacote não vai conseguir resolver essas questões. Sérgio, eu queria te perguntar, desculpa, Cláudio, é que na verdade assim, o Sérgio falou uma coisa que me dá para pegar um gancho aqui. O Brasil corre o risco de entrar na tão temida dominância fiscal, e eu gostaria muito que você explicasse isso para os nossos ouvintes, o que é dominância fiscal. Dominância fiscal, Sônia, é aquele momento em que o fiscal entra num descontrole tão grande que a política monetária perde qualquer eficácia. Por exemplo, você tem um cenário de inflação elevada, o Banco Central precisa subir juros para conter essa inflação. Mas o fiscal está tão fora de controle que se você sobe os juros, o câmbio sobe com intensidade e acaba pressionando a inflação. Em vez de você baixar a inflação sobe. Por conta desse aumento de juros também impactar o fiscal, né? Quanto mais juros, mais essa dívida que fica mais cara de ser paga, acaba implicando em aumento da dívida. Então você entra num cenário que a política monetária perde qualquer capacidade de influenciar a economia. A gente ainda não está lá, Sônia. Eu tenho a impressão que a gente tem 2 anos de ponte, digamos assim, que a gente consegue passar com juros elevados, com cenário de tensão, de estresse, mas o que vai acontecer? Em 2026, o mercado vai olhar para o próximo presidente de 2027 e vai dizer o seguinte, fala, olha, chegou aqui o ponto final, precisa ter um ajuste fiscal realmente importante agora, nesse primeiro início de governo, para a gente evitar que a gente tenha uma situação mais complicada. Senão, a gente, infelizmente, pode replicar o que a gente vivenciou ali entre o governo Dilma I e o governo Dilma II. 2013 e 2014 tinham situações até mais complicadas, teve as manifestações em junho de 2013, teve a Lava Jato, mas teve uma economia que estava deteriorando do ponto de vista fiscal, do ponto de vista econômico, o governo ficou segurando ao máximo, e aí quando chegou 2015 tudo explodiu. Então, o mercado está nessa ideia de que, olha, dá para segurar esses próximos 2 anos, mas 27, quem entrar, seja o presidente Lula sendo reeleito ou qualquer um que entrar, vai ter que fazer um ajuste importante, significativo no fiscal, porque se não acontecer, Sônia, aí sim a gente entra num cenário complicado, que a gente pode ter uma dominância fiscal de fato mais caracterizada. Então, assim, a gente está construindo essa possibilidade. Hoje a discussão aumentou muito no mercado de que isso é possível. Eu acho que não dá para evitar que essa discussão saia do radar nesses próximos 2 anos, mas para evitar que ela de fato aconteça, a gente precisa ter uma mudança radical de percepção e de ação do governo, que não vai acontecer agora. A gente vai ter que esperar um próximo mandato, 6 primeiros meses de quem virá presidente em 2027, vai ter que parar tudo para lidar com isso. Aí a gente consegue evitar, Sônia. Sérgio, eu queria saber assim,
Como é que o mercado, sobretudo os investidores estrangeiros, né, aquele pessoal dos fundos das velhinhas, das famosas velhinhas que, enfim, investem em mundo afora, inclusive aqui no Brasil, como explicar a essa gente que o governo foi capaz de torrar 13,2 bilhões de reais para aprovar tudo isso? Quer dizer, para aprovar o corte de gastos, gasta-se ou gastam-se 13,2 bilhões, 7 bilhões e meio em emendas individuais, mais 5,4 em emendas de comissão, 13,2 bilhões para aprovar um pacote que promete cortar despesas ao longo de, enfim, um período longo de tempo, né? Como explicar isso às pessoas, né? Um país que luta para impor limites à gastança do governo, tem um presidente que faz uma declaração que força o Banco Central a torrar cerca de 10 bilhões de dólares, 60 bilhões de reais para segurar a escalada do dólar. As pessoas entendem isso lá fora? Pois é, Cláudio, a gente torrou isso, mais de 10 bilhões de dólares, e não adiantou nada, né? O câmbio continua ali 6,10, 6,20, só para a gente mostrar que, de fato, tem uma dificuldade muito grande do governo hoje para estabilizar as expectativas, né? Por isso essa ideia de que esse câmbio não vai sair de 6. Agora, você tocou num ponto importante, que a gente sempre culpa o executivo e reclama das ações do executivo, mas o Congresso tem uma parcela enorme de culpa na piora fiscal ao longo dos últimos anos. Quer dizer, não tem sentido nos gastos discricionários no Brasil, que já são apertados, né, são os gastos que o governo tem liberdade para fazer o seu investimento, gastos que não são obrigatórios, né, ele tem maior liberdade de uso desse gasto, cerca de 1/4, 25% desse gasto hoje, subindo cada vez mais, vai para o Congresso para essas emendas, que muitas vezes são emendas que a gente não sabe exatamente para onde está indo, o que está acontecendo, não tem uma fiscalização devida para esses recursos. Então, o Congresso é parte dessa história de deterioração fiscal que a gente está vivenciando nos últimos anos. Agora, o duro, né, Cláudia, é mudar isso dentro de um Congresso em que vota as leis justamente para isso ser mudado. Então, a dificuldade é que, muito provavelmente, a gente vai continuar vendo essa questão das emendas muito presentes, o Supremo tentando reverter ou rebater de alguma forma, mas o Congresso mantendo essa trajetória de aumento das emendas, né, criando cada vez mais, como a gente viu ao longo dos últimos 10 anos, emendas diferentes para conseguir cobrir os buracos que a Justiça eventualmente tenta tapar, e a gente está num cenário que Executivo e Legislativo hoje estão de mãos dadas, atrapalhando a situação fiscal brasileira. Então precisa ter uma consciência que não é só do Executivo de fato, precisa ter do Legislativo também. Essa hora da verdade para o Congresso, também eu acho que nesses próximos 2 anos provavelmente não vai acontecer, mas essa questão vai ter que ser rediscutida em 27. Qual o tamanho ótimo das emendas? Qual o limite para se ter desses recursos? Lá fora, esses números são muito menores. Não tem sentido os 25%, 30% do gasto discricionário que a gente usa aqui no Brasil para essas emendas. Lá fora é 2%, 5% nos países desenvolvidos em geral. Então precisa ter uma rediscussão disso também. Isso aqui é outra distorção, outra jabuticaba que o Brasil criou ao longo dos últimos anos. Bem, eu queria agradecer ao Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, que falou ao vivo aqui no Jornal Gente para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV. Obrigada, Sérgio. Até a próxima, hein? Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigada. O Jornal Gente volta na sequência. Vamos falar sobre problemas no transporte público de São Paulo nessa